Olá! Apresentamos o sexto e último episódio da série Decisões Paradigmáticas, que integra o projeto do Conselho da Justiça Federal, denominado A Justiça Federal nos 35 anos da Constituição da República. Encerramos esse projeto com a presença da juíza federal do Tribunal Regional Federal da 6ª Região, doutora Vânila Cardoso André de Moraes. Doutora Vânila é juíza desde 1997. Ela é mestre em Justiça Administrativa, doutora em Sociologia e Direito, formadora da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento dos Magistrados, a Infam. É coordenadora do Grupo Operacional do Centro Nacional de Inteligência da Justiça Federal e do Laboratório de Inovação Iluminas do TRF6. Bem-vinda, doutora Vânila, grande magistrada que integrava a 1ª Região e agora a 6ª Região, nosso mais novo tribunal. É um prazer tê-la encerrando esse projeto tão caro ao Conselho Federal e à Justiça Federal Brasileira. Muito obrigada, amiga Alcione, muito honrada de estar aqui hoje. Projeto belíssimo que traduz, muito do que a Justiça Federal tem feito nesses anos todos. Eu agradeço imensamente pelo convite. Eu inicio a nossa conversa destacando que esse episódio difere dos demais, no sentido de que ele não traz por destaque uma decisão monocrática, mas ele traz uma decisão paradigmática institucional do Poder Judiciário Federal. Mas também eu preciso destacar que, por trás dessa decisão institucional, há a senhora como uma das precursoras dessa política judiciária no tratamento das demandas de massa. Não só como precursora da política, como uma grande incentivadora, uma grande entusiasta de uma nova forma de tratar os litígios de massa. E aí eu gostaria que você contasse um pouco dessa história. Bom, é uma alegria poder falar aqui dos Centros de Inteligência da Justiça Federal, porque essa, a política institucional mencionada aqui na sua fala, Alcione. Contar um pouquinho da história dos centros é contar uma história que foi iniciada na base da justiça. Na realidade, alguns anos atrás, aproximadamente 10 anos, há muito tempo nós já verificamos essa questão das demandas repetitivas e de massa na Justiça Federal. Era uma coisa incongruente você pegar e repetir a mesma decisão, a mesma contestação e etc., centenas e milhares de vezes, e muitas vezes assim em detrimento a outras causas que necessitavam de um cuidado mais especial, de uma conciliação, uma demanda estrutural. E há aproximadamente 10 anos atrás, Alcione, os juízes federais, os servidores da Justiça Federal começaram a pensar sobre isso, porque parecia normal, mas na realidade é algo que tem que ser pensado porque fugia da racionalidade. Então se começou a estudar isso na Justiça Federal, especificamente dentro do SEG, dentro do Conselho da Justiça Federal. Então foi criado um grupo de trabalho para estudar demandas repetitivas. E aí então surgiram vários colegas interessados nesse grupo de trabalho, e eu faço questão de citar alguns nomes aqui, que você me colocou como precursora, mas eu só sou um pedacinho desse lindo mosaico que é os Centros de Inteligência, que é o Marco Bruno, da 5ª Região, Thaís Schilling, da 4ª Região, até o próprio servidor, o Marcelo Ornelas, aqui do STJ, que trabalhava no gerenciamento de precedentes. Se começou a estudar, se criou esse grupo de trabalho e se percebeu o seguinte, que era muito difícil fazer uma pesquisa para mapear a demanda repetitiva. Nós precisávamos criar uma nova política institucional, judicial, com um olhar diferenciado sobre o fenômeno, porque o fenômeno é completamente diferente desse julgamento individualizado que sofre um paradoxo, que é o paradoxo da eficiência. Quanto mais se julga, mais aparece. Então, esses estudos foram acontecendo no Conselho, a Infam teve atuação, o CNJ participou, etc., até que se criou aqui na Justiça Federal os Centros de Inteligência, o Centro Nacional de Inteligência. Então, os Centros de Inteligência hoje são uma política judiciária nacional, mas eles iniciaram aqui nessa casa,
com um grupo de juízes e servidores, sonhadores. E aqui também quero deixar registrado, porque eu acho que, como nós estamos falando de história, nós não podemos esquecer os nomes dessa história. Eu acho importante, então, além dos colegas que eu destaquei, destacar alguns ministros dessa casa, entre vários que auxiliaram, que o ministro Mauro Campbell assinou a primeira portaria dos centros, o ministro Raul Araújo também participou, e o ministro Sanseverino, que foi um dos grandes apoiadores. Ele não está mais aqui conosco, mas os centros de inteligência são uma das grandes obras que ele deixou aqui, nessas terras. A partir dessa construção histórica, né, desse caminho de apuração do problema, verificação da forma de se lidar com esse problema, da percepção de que os caminhos usuais não seriam os caminhos funcionais, hoje, você podia apresentar a estrutura do Centro de Inteligência na Justiça Federal? Falar um pouco como funciona a capilaridade dos centros, como funciona o fluxo, né, dos centros. Porque a gente fala em centro de inteligência, fica aquela coisa abstrata, né? O que são os centros? O Centro Nacional é um espaço, eu vou definir, a partir daí explicar como que ele se estrutura. É um espaço institucional, horizontal, em que se trazem as grandes questões que impactam com demandas de massa, para que essas grandes questões possam ser avaliadas de uma forma horizontal. Então, no Centro Nacional, nós temos o grupo operacional, que é um grupo de juízes e servidores dos 6 tribunais regionais federais, agora incluído o 6º, era até pouco tempo só 5, servidores e juízes desses tribunais, que eles vão mapeando essas demandas que se repetem na base através dos centros locais, que nós temos o Centro Nacional aqui no Conselho da Justiça Federal, e temos os centros locais em todas as seções judiciárias do país. Então, se faz essa ligação em rede e se estuda esse fenômeno, e a partir daí se fazem várias ações que são levadas para análise do grupo decisório, que esse sim é formado pelo ministro corregedor do Conselho da Justiça Federal, pelo ministro que coordena o núcleo de gerenciamento de precedentes, que até então era o ministro Sanseverino, agora é a ministra Suzete Magalhães, e pelos 6 vice-presidentes que atuam nos núcleos de gerenciamento de precedentes. Então, o que acontece, Alcione? Olha só que coisa interessante. Algo que é resolvido, essa análise sistêmica, a questão da demanda repetitiva, ela é analisada a partir da origem do conflito que gerou aquelas demandas. Então, se buscam soluções sistêmicas que, em momento algum, ingressam na liberdade do juiz, mas são decisões sistêmicas procedimentais que facilitam, que previnem conflito, que dão efetividade. E isso, ao momento que é levado para o grupo decisório formado pelos ministros e presidentes, isso torna-se algo que é levado para toda a justiça. Então, qual o grande resultado dos centros de inteligência? É a uniformização de procedimento, é a racionalidade, é a visão sistêmica, porque as demandas de massa nada mais são do que uma análise irracional, um trabalho irracional. E então, como se vai trabalhar na origem, né, por meio de notas técnicas, isso acaba gerando efetividade e eficiência. São alguns anos de trabalho que tem gerado um impacto fantástico para a justiça, e graças a isso, Alcione, que o CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, estendeu a nossa experiência pioneira, que nós temos muito orgulho aqui na Justiça Federal de sermos pioneiros, né? Essa casa do Conselho é pioneira nisso, estendeu essa política judicial para a Justiça do Trabalho e para a Justiça Estadual. Então, agora, os centros de inteligência são uma política judicial nacional de prevenção de conflitos e gestão de precedentes. Quando você fala que agora é uma política nacional, vem a mim a questão que a Organização das Nações Unidas estabeleceu a Agenda 2030, né, que é uma agenda que traça ações globais com vista ao desenvolvimento e sustentabilidade. Então, que também houve a adesão do Poder Judiciário Nacional à Agenda 2030.
É possível fazer um paralelo, uma ligação entre essa atuação em rede dos centros, entre o fruto dessa atuação com a Agenda 2030? Excelente pergunta e pertinente, e inclusive as notas técnicas dos centros de inteligência, elas possuem a marca das ODSs. Cada nota ela atinge alguma ODS. Olha só, Alcione, que coisa interessante. A ODS 16, ela fala de instituições inclusivas, que alcancem a igualdade e que haja efetividade e eficiência das instituições. As instituições sejam efetivas. Os centros de inteligência, eles estão, assim, ligados, interligados com essa Agenda 2030, assim, de forma, assim, inseparável. Por quê? Porque como que nós vamos continuar trabalhando cada vez com conflitos de massa, sem uma racionalidade que torne a instituição do Poder Judiciário eficiente e efetiva? Os centros de inteligência, eles vêm exatamente nesse espaço vazio, nesse espaço de não só produtividade, mas efetividade, para que as instituições sejam sustentáveis a longo prazo. A sustentabilidade institucional é muito importante, porque se nós continuarmos com excessos de processos e aquele pensamento industrial de julgamento, pode chegar um momento que o próprio sistema se torne insustentável. A partir dessa sua fala, eu gostaria de pedir que você apresentasse, materializasse, indicasse casos que seriam emblemáticos nessa atuação dos centros de inteligência. São muitos. Eu vou tentar apontar alguns assim específicos, só para que se possa ter uma ideia, Alcione, desse trabalho, né? A materialização do trabalho dos centros, ela se dá por meio de notas técnicas. Por quê? A nota técnica, ela vai resumir todo esse estudo e vai dar uma orientação para o encaminhamento de um problema sistêmico. Um problema bem atual nosso, assim, é que nós tivemos uma mudança de competência daquele seguro obrigatório do DPVAT. Até finalzinho de 2021, a competência ela era do grupo líder de seguradora, era um grupo privado que administrava esses seguros. E essas causas que geravam em decorrência desse seguro obrigatório, elas desaguavam na Justiça Estadual e eram aos milhares. Aí o que aconteceu? Houve uma alteração de competência para a Caixa Federal. Isso naturalmente impacta a Justiça Federal. Aí que o Centro Nacional de Inteligência começou a atuar na prevenção desse litígio, na prevenção de futuras demandas. Então, o centro, mais do que trabalhar, de como atuar com as demandas que existem, ele já previne. E o que ele fez? Se estudou quais eram os problemas que o DPVAT gerava na Justiça Estadual, que geravam demandas. Então, se começou a mapear isso tudo por meio de um grupo de trabalho. Um grupo de trabalho foi montado aqui no Conselho, começou a estudar essas questões. E aí, o que se percebeu nesse estudo? Primeiro, o problema da perícia. A perícia que era feita na Caixa, que era feita na área privada, ela era questionada. Não havia acesso entre o que era decidido na área administrativa e o que era decidido na área judicial, etc. Aí se começaram a várias ações. Primeiro, aqui o grupo apresentou para a Caixa quesitos possíveis que poderiam diminuir litígios aqui, porque esclareceriam o fato. Então, dá para perceber, Alcione, que eu acho um trabalho muito lindo, sabe? Eu acho muito lindo. Por quê? Porque você qualifica o processo administrativo para que ele não se torne um processo judicial. A justiça não consegue abarcar todas as questões. Então, qualificando o processo administrativo da Caixa para receber as discussões em relação ao seguro, eles não ingressariam em juízo. E o que aconteceu? Esses quesitos foram adotados pela Caixa. Foram várias ações, entre elas a interoperabilidade, a Justiça ter acesso aos dados da Caixa para analisar essas questões, não ser necessário ofício, despacho, ter acesso ao processo administrativo.
E para que isso fosse feito, o Conselho Nacional de Justiça fez um convênio com a Caixa e materializou uma orientação da nota técnica do Centro Nacional de Inteligência. O impacto foi muito grande. Só essas duas situações geraram o seguinte: nós temos há 2 anos e meio, praticamente, o DPVAT de competência da Justiça Federal, e nós não temos o número de processos que imaginávamos que teríamos. Temos muita... a judicialização ela é bem pequena, perto do que era na Justiça Estadual. Por quê? Uma atuação do Centro Nacional de forma preventiva. É isso, Alcione, esse é o impacto. Às vezes é difícil medir algo que não aconteceu, mas nós conseguimos fazer essa medição porque nós tínhamos a Justiça Estadual e os processos lá. Então, esse é um caso. Falando dessa medição, a gente está falando de controle de aderência também, né? Nós temos hoje, já foram expedidas 43 notas técnicas desde a instalação em 2017. E eu queria que você falasse um pouco mais dessa experiência de impacto de atuação dos centros de inteligência. Esse caso que eu contei para você do DPVAT foi uma das notas técnicas do Centro Nacional. Só que o Centro Nacional, ele além de atuar aqui com algumas causas, nós recebemos também notas técnicas dos centros locais e atuamos em rede com os centros locais de todo o Brasil. Então, quando eu costumo falar nos centros de inteligência, eu costumo chamar a atenção assim, que é possível você imaginar uma rede neural. É como se os centros fossem a rede neural do sistema de justiça federal. Então, eu vou contar um caso para você que foi muito impactante para mim, que foi no momento da pandemia. A pandemia, ela gerou as pessoas... Parece que faz muito tempo que ela passou, porque foi algo que acarretou um sofrimento muito grande para todas as pessoas, e a justiça se reinventou. E os centros de inteligência estavam preparados para a pandemia. Foi muito interessante, porque nós já tínhamos uma rede de comunicação online. Nós já conversávamos, nós já atuávamos em rede. Então, vários problemas que surgiram na época da pandemia, nós conseguimos atuar em rede. Um exemplo é que o primeiro manual de audiências online foi editado pelo Centro Nacional de Inteligência, praticamente 1 mês depois da pandemia, das audiências virtuais. Nós temos isso dentro do nosso site aqui do Conselho. Então, foi pioneiro. E uma das questões que nos chegou no Centro Nacional, que foi dessa atuação em rede, que era impactante, você deve lembrar disso. Todas as perícias foram paralisadas. O que significa isso? Centenas de milhares de pessoas que precisam de benefícios alimentares por questões de saúde, invalidez, etc., auxílio-doença, etc., elas tiveram os seus processos parados porque havia todo aquele pânico nacional, aquele pânico sanitário real de que poderia haver esse problema, né, com o vírus. E com essa paralisia, chegou ao Centro Nacional essa questão: o que vamos fazer com as perícias? Julgar os processos sem perícias não era possível, né? Não poderíamos fazer isso. Então, o Centro Local de Inteligência de São Paulo, o TRF3, editou uma nota técnica fazendo um estudo das teleperícias, porque começaram a existir aquelas consultas virtuais. E ele fez todo um estudo demonstrando o seguinte, que muitos... Mas, assim, uma das características, deixar bem certo isso aqui, é que uma das características dos centros é que as notas técnicas têm base científica, tanto em dados quanto estudos científicos. Então, se fez um estudo a respeito de perícias médicas que poderiam ser realizadas de forma telepresencial, para que pudéssemos ter andamento daqueles processos. E se fez essa nota técnica em São Paulo e se levou para o Centro Nacional. A nota foi nacionalizada e se levou a questão para o Conselho Nacional de Justiça. O Conselho Nacional de Justiça, considerando essa nota técnica, editou uma resolução em que, olha o impacto da nota, Alcione,
em que uma das considerações para a edição da resolução foi a nota técnica. Então, a nota técnica lá de São Paulo foi um fundamento fático-jurídico para uma resolução do Conselho Nacional de Justiça com âmbito nacional para todas as justiças, permitindo a teleperícia, essa perícia nesses casos durante o período de pandemia. Isso é só você analisar historicamente, isso teve muita reserva do Conselho Federal de Medicina, houve muitas discussões em relação a isso, mas a resolução foi implementada. Posteriormente, o Ministério Público Federal entrou com uma ação para que essa resolução fosse cumprida pela resistência que estava se tendo, e depois, posteriormente, o Tribunal de Contas da União também determinou que isso fosse realizado. E Alcione, assim, olhando para trás, assim, foi uma experiência muito rica, porque os centros de inteligência puderam atuar num momento de grande dor da humanidade, num momento em que a justiça precisava viver, precisava continuar, as pessoas mais necessitadas precisavam dessa justiça, e os centros conseguiram atuar de forma nacional por essa rede de comunicação, porque eles se interligam da base até o topo. Os centros eles têm a base nas seções, tem os tribunais regionais federais, aqui no Conselho se interliga ao STJ, ao Supremo, e agora ao Conselho Nacional de Justiça. Então, trabalha em rede em busca da justiça sistêmica para todos, a igualdade. Vânila, assim, eu gostaria de registrar minha admiração pelo seu percurso na Justiça Federal, na Magistratura Federal, por sua postura visionária, competente e principalmente generosa com todos ao seu entorno. Então, registro essas palavras com uma profunda sinceridade. E esse espaço está aberto para suas palavras finais, para suas colocações finais como uma magistrada de referência na Justiça Federal. Obrigada pelas palavras lindas. Eu sempre falo assim, uma coisa que pessoal, é que as pessoas medem os outros pela sua própria régua, né? Então, muito do que você falou de mim se deve à sua generosidade, minha amiga. Eu agradeço de coração. E minhas palavras finais, Alcione, são palavras de esperança, sabe? As pessoas, assim, às vezes têm um desencanto com a justiça, excesso de processos, falta de reconhecimento. Mas as minhas palavras são de esperança no sentido de que o que vale na vida é o nosso propósito. O nosso propósito, o seu propósito de estar aqui, o meu propósito de prestar um bom serviço para a população. A justiça, a sensação de justiça, ela é um bem vital para a humanidade, como é o alimento e o ar. As pessoas, quando se sentem injustiçadas, a infelicidade é muito profunda. Então, poder cumprir esse propósito nessa vida é uma honra e uma alegria. E eu vejo os centros de inteligência como um espaço institucional preparado para fazer isso, para unir todos nesse objetivo, nesse propósito. É isso. Muito obrigada, de coração. Obrigada, Vânila. Ao Conselho da Justiça Federal, à Justiça Federal, a Justiça agradece sua presença. Obrigada. Encerramos essa ação do Conselho da Justiça Federal com o registro histórico de decisões paradigmáticas de representantes dos 6 tribunais regionais federais, com a percepção de um caminho percorrido em prol da sociedade brasileira, mas também com os olhos no futuro, nos desafios que se colocam diuturnamente para que, de fato, os objetivos fundamentais da Constituição, do Estado brasileiro, apresentados no artigo 3º de nossa Constituição, sejam atingidos para todos e todas. Que possamos vivenciar, de fato, em algum momento da nossa história, uma sociedade justa, livre e solidária para todos e todas.